mencionar os 350 milhões de narcodólares usados para pagar pontes, estradas e o sistema de saúde. Talvez até a educação. Talvez até parte dessa escola. Jonah, pode esperar lá fora um minuto, por favor? O pior é que ele tá certo, economicamente falando. Não é fácil de ouvir, mas... Isso não era uma tarefa intelectual. Isso era um juramento para não usar drogas ou pressionar os outros. 60 dias do mundo das séries, dia 56, Ozark. E o vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um tema polêmico e que está cada vez mais presente na nossa sociedade polarizada, que são os rótulos e os estereótipos. Se você não entendeu, fica tranquilo, assiste o vídeo até o final, porque com certeza você será edificado pela mensagem que temos para vocês no dia de hoje. Antes da gente começar a nossa análise deste tema tão importante, curta esse vídeo, comenta aqui, deixa nos comentários se você já assistiu o Ozark, ou se você não assistiu também, deixa um comentário, é rapidinho, você não vai perder muito tempo e vai ajudar muito a engajar o nosso vídeo. Também se inscreve no canal se você ainda não faz parte da família do Parábolas Geek, isso nos ajuda demais. Bom, quero começar com um texto bíblico que está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 27 e 28, que diz: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Marty Bird é um planejador financeiro que vive com sua esposa Wendy e seus filhos Charlotte e Jonah na periferia de Chicago. A vida dessa família vai mudar drasticamente quando eles mudam para Montes Ozark, no estado do Missouri. Essa mudança acontece justamente após um negócio fracassado com o chefe do cartel criminoso mexicano. A partir desse momento, a vida secreta de Marty acaba alcançando toda a sua família, que será lançada nesse mundo de caos e violência em que ele se encontrava sozinho desde então. A partir disso, ele vai realizar uma série de trabalhos financeiros escusos para outros criminosos. Esse é o enredo inicial da série Ozark, que estreou na Netflix em 2017, com uma previsão de 4 temporadas, no qual a previsão inicial da última temporada seria 2021, mas será lançada em 2022, a 4ª e última temporada. Então ainda não, enquanto gravo esse vídeo, em 2021, ainda não temos a conclusão da série. Mas um fato relevante com relação a ela é o número de prêmios em que ela foi nominada ao longo dessas 3 primeiras temporadas. Uma série muito aclamada pela crítica, já rendeu vários prêmios Emmy para a equipe, os atores e tudo mais. Então esse é um tema, uma série muito interessante para pontuar algo com relação ao protagonista da série. Jason Bateman era conhecido até então por filmes e séries de comédia. Ele era tido como um humorista em Hollywood. A inserção dele como protagonista de uma série dramática, né, e de suspense, uma série com uma temática muito mais profunda e adulta, levou a um espanto por parte da crítica e do público, que estava acostumado a ver o ator como um humorista. E esse ponto é o que eu quero utilizar para falar a respeito de rótulos e estereótipos. Jason estava rotulado como um humorista, como um comediante. Ele conseguiu mostrar, a partir da sua atuação em Ozark, que ele é muito mais do que um comediante, que os rótulos acabam não se aplicando a ele, porque ele tem talento para muito mais além da comédia. E esse é o ponto que eu quero utilizar, porque muitas vezes nós também rotulamos pessoas, grupos, e eu quero falar a respeito desses 2 elementos, os grupos e os indivíduos. Em primeiro lugar, nós podemos rotular grupos. Determinados grupos da nossa sociedade têm uma fama, no qual muitas vezes a gente pode acreditar que todas as pessoas que fazem parte daquele grupo, eles têm o mesmo comportamento. Se determinado político, por exemplo, praticou corrupção, nós vamos ver essa classe, esse grupo, como que se todos eles fossem iguais, quando isso não é verdade. Nós podemos pegar outros grupos também,
e por causa da experiência negativa com um indivíduo desse grupo, nós podemos rotular todos os membros daquele grupo. Podemos falar com relação às religiões, com relação a maus cristãos, por exemplo, e para pessoas que têm uma certa relevância na sociedade, porque tem uma voz que é ouvida na sociedade, e a partir de um testemunho negativo desses personagens, desses líderes, todos os cristãos acabam sendo estereotipados como se fossem semelhantes a eles. Então nós podemos, e todos os grupos são assim, né? Nós podemos pensar em estereótipos para etnias, para grupos regionais no Brasil, por exemplo. Nós temos essa tendência de rotular grupos porque é mais fácil de lidar com essas questões, porque se eu entendo aquele grupo como um grupo monolítico, ou seja, todos aqueles indivíduos são iguais, isso vai facilitar a minha análise e a minha leitura daquele grupo. Quando, na verdade, como nós vamos ver, essa realidade é muito mais complexa do que simplesmente taxar todo um grupo como se todos fossem iguais. E o segundo rótulo que nós podemos atribuir são para indivíduos. Muitas vezes uma pessoa que teve um passado negativo, ela fica taxada, ela fica rotulada como uma pessoa que sempre vai ser do mesmo jeito, nunca vai mudar. Então, se você tem pessoas, né, com um histórico complicado na sua adolescência, na sua juventude, ela acaba ficando rotulada daquela forma. Você pega, por exemplo, algum indivíduo que acabou cometendo algum tipo de delito, foi preso. Quando essa pessoa cumpre a sua pena, né, ela fica rotulada como um presidiário para o resto da vida. Mesmo que ela mude, mesmo que vá trabalhar, mesmo que faça outras coisas, tente se readaptar à realidade da sociedade, ela acaba ficando taxada, rotulada, como alguém que sempre vai ser daquele jeito. Se alguém era conhecido por mentir no passado, é muito difícil se livrar desse rótulo, desse estereótipo. E como indivíduos também é muito mais fácil nós analisarmos a pessoa com base no seu passado e não no seu presente. Isso vai nos ajudar a compreender o remédio, né? Hoje eu quero trazer, além da informação, quero trazer também a solução para o problema. Como nós deixamos de rotular esses dois elementos que a gente abordou até aqui, os grupos e os indivíduos. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, os grupos. Nós precisamos compreender que o ser humano é complexo. Não é simples entender o ser humano, não é simples compreender a realidade de uma sociedade. Nós temos que compreender que todos os grupos, eles não são homogêneos. As pessoas que fazem parte de qualquer grupo, elas são indivíduos diferentes. Então, dizer que todo mundo é igual, faz as mesmas coisas, tem os mesmos pensamentos, age da mesma forma e com as mesmas motivações, isso é muito simplista. Nós estamos trabalhando ao longo de cada vídeo, cada texto do livro dos 60 Dias no Mundo das Séries, justamente a questão da complexidade de se fazer uma leitura da sociedade que seja uma leitura relevante. Não diminuir tudo a uma simplicidade, ou simplicidade não, a gente já falou sobre a diferença entre simplicidade e ser simplista, né? Simplista, reduzir a realidade complexa em algo muito simples que facilite essa compreensão, mas eu deixo de compreender a realidade de fato, porque se um grupo é composto por indivíduos, esses indivíduos são diferentes. Dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo partido, dentro de uma mesma igreja, existem pessoas que têm familiaridades, né? Se elas estão naquele grupo é porque elas se conectam de alguma forma com o que aquele grupo oferece, ao mesmo tempo em que todos os indivíduos que compõem esse grupo são indivíduos diferentes. Então nós temos que compreender a realidade da sociedade. As pessoas não são robôs. As pessoas não saem em uma linha de montagem, né, todas umas iguais às outras. Não, as pessoas são diferentes. Elas têm formações diferentes, criações diferentes, realidades socioeconômicas diferentes. E tudo isso vai moldando a maneira como essa pessoa interage com a realidade. Então, todo esse contexto para vocês, para mostrar que o ser humano é complexo. Então, dizer que todo mundo, que todo pastor, por exemplo,
tem um apreço ao dinheiro, enfim, tantos rótulos que a gente atribui a grupos. Eu não quero ficar falando a respeito desses grupos, né? É muito simplista. Temos que enriquecer a discussão tentando observar que dentro de um grupo qualquer existem pessoas e pessoas com pensamentos diferentes. Tá? E isso é importante porque ajuda a quebrar essa ideia deturpada aí de que os grupos são homogêneos. Não são. Isso é realidade. E a segunda solução para o problema com relação aos indivíduos, nós precisamos buscar em Deus a esperança de que todo mundo tem possibilidade de mudar. O texto base que nós lemos fala a respeito da mudança do nome de Jacó para Israel. Até então, Jacó era conhecido como alguém que era um trapaceiro, que fazia qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. Mas a partir do encontro que ele tem com Deus, você tem uma mudança de identidade na vida de Jacó. A partir daquele momento, o nome dele muda, porque a identidade dele muda e a mentalidade dele também se altera. Então, quando nós vemos o presente, às vezes é muito difícil acreditar na mudança e que Deus pode operar e pode agir diante de situações tão difíceis que nós vivemos ao longo das nossas vidas. Mas precisamos compreender que ao colocar aos pés de Jesus, ao colocar diante de Deus essas situações, a vida de nossos familiares, das pessoas que amamos, de amigos e conhecidos que precisam dessa mudança, muitas vezes essa mudança ela vai ser sobrenatural, ela não vai acontecer simplesmente da noite para o dia. Nós precisamos buscar em Deus essa oração, esse sobrenatural dele, e fazer a nossa parte de estar disponível para as pessoas, ajudar naquilo que pudermos, porque isso vai nos direcionar a uma mentalidade de fé com relação a isso. Nós também precisamos de mudança, como indivíduos, nós também precisamos deixar o nosso velho homem de lado para viver uma novidade de vida importante. Então, nesse sentido, a oração, além de orarmos por outras pessoas, precisamos orar por nós também, para que nós sejamos a cada dia melhores do que nós fomos ontem. Essa é uma realidade que a gente precisa adotar e precisa viver na nossa jornada na Terra. Nós não temos direito de rotular pessoas. Ao invés de dizer que a determinada pessoa ela sempre vai ser daquele jeito, porque ela nasceu assim, porque ela cresceu assim, então ela vai morrer assim, nós não devemos fazer isso. Devemos orar a Deus pela vida dessas pessoas, entendendo que Deus ele tem algo novo. Deus é excepcional, é maravilhoso. Ninguém fica rotulado, né, como alguém que sempre vai ser da mesma forma, porque Deus transforma os nossos corações, Deus muda as nossas realidades, e isso faz toda a diferença na jornada que temos para trilhar diante do nosso Deus, ok? Da mesma forma como nós não devemos rotular, não permita que ninguém rotule você também negativamente. Nós devemos olhar para a cruz, né, colocar a nossa vida diante de Deus e buscar a cada dia mais sermos parecidos com Ele, para que nós possamos, em determinado momento, ter o mesmo encontro que Jacó teve com o anjo do Senhor. Naquele momento, a vida dele foi transformada, né? Mas ele já vinha de uma série de acontecimentos que foram moldando o coração de Jacó e preparando ele para aquele momento. Da mesma forma, devemos fazer a nossa parte para que esses momentos gloriosos de encontros com o Senhor possam acontecer e possam causar o mesmo efeito, né? Transformar a nossa mente a partir dessa realidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é o nosso recado de hoje. Estamos quase concluindo a nossa jornada de 60 dias do mundo das séries. Eu agradeço você por assistir esse vídeo até o final. Se você não deu aquele like no começo do vídeo, eu peço que você deixe agora. Faça isso nesse momento, né? E você que chegou até aqui, eu gostaria que você comentasse se você conhece pessoas que rotulam grupos e indivíduos, e se você mesmo já não fez isso. É algo muito fácil de realizarmos, né? Rotular grupo, rotular pessoas, e nós aprendemos hoje que não devemos fazer isso. Essa é a grande lição de Ozark para nós, né? Não rotule as pessoas, busque orar
e compreender que as realidades mudam da mesma forma como nós mudamos ao longo da nossa vida também, ok? Para encerrar, né, o vídeo, se você não assistiu nenhum episódio de Ozark, né, e está pensando aí se vale a pena dar uma chance, lembrando que é uma série adulta também, não é uma série para crianças. Você tem na abertura do seriado a letra O, com vários elementos que aparecerão no episódio que você está prestes a assistir, símbolos dentro da letra O que contribuem, que fazem parte da série. Você precisa localizar esses easter eggs que aparecem já na abertura do episódio ao longo do capítulo que você está assistindo. Legal, né? Acho que agora, se você der uma chance, já vai ficar procurando aí os elementos do episódio, do primeiro episódio, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe você. Te encontro no próximo vídeo da nossa saga. Um grande abraço e até lá.